Boa noite. Tudo bem? Vocês estão felizes? Feliz Natal. Feliz Natal. Tem uma galera que faz tempo que a gente não vê, né? Legal. Sejam bem-vindos. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Espera aí, só um instante. Alô, alô, alô. Aí. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, mas antes de vocês responderem, eu vou explicar um pouquinho melhor ela. A pergunta que eu vou fazer daqui a pouco é: quem está aqui essa noite? Mas, antes que você responda, quem está aqui essa noite, eu quero explicar. Que eu quero saber quem está aqui, não só fisicamente aqui, dentro do prédio, mas quem está realmente, de fato, presente nesse momento, sabe? Com a mente aqui, além do corpo. Então, se você está aqui essa noite, fala: estou aqui. Legal. Então, para você que está aqui hoje, seja bem-vindo. Vocês são muito amados. Estamos começando hoje a nossa semana profética, que vai ser incrível. Não perca os próximos dias. Cada dia vai ser melhor que o anterior. Então, não perca. E eu quero agradecer a vocês, honrar vocês por estarem aqui, porque hoje é Natal, é um dia difícil de vir, provavelmente muitos tinham outras coisas a fazer, provavelmente muitos estão cansados porque dormiram pouco de ontem para hoje, ou comeram muito de ontem para hoje. Então, glória a Deus que vocês escolheram estar aqui nessa noite. Sabe, e nesse lugar nós temos a liberdade de nos reunir aqui fisicamente, juntos, como discípulos de Jesus, para a gente poder se alimentar do pão da vida, a palavra viva de Deus. Aqui é um lugar onde a gente pode estar diante da presença, olha só, do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Olha como isso é profundo, cara. Estamos aqui reunidos em nome daquele. Em nome do Cordeiro que morreu por nós, por mim, por você, que ressuscitou. Aquele mesmo Deus que esteve lá atrás com Abraão, que esteve lá atrás com Moisés, com Davi, com Paulo, com Pedro, está aqui com a gente essa noite. Então, você que está aqui essa noite, seja bem-vindo a esse ambiente. Esse momento santo, sagrado. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui essa noite. E um desses motivos de eu estar feliz que vocês estão aqui essa noite é porque muito provavelmente muitos de vocês não vão estar mais aqui daqui a pouco. E eu não estou falando isso fisicamente. Fisicamente vocês ainda estarão aqui, mas muitos não estarão mais aqui comigo daqui a pouco. Infelizmente. Sabe por quê? Daqui a pouco vai chegar uma mensagem no WhatsApp de alguém, e aí vai coçar e você vai ler a mensagem e vai querer responder. Ou, daqui a pouco você vai lembrar que precisa mandar uma mensagem para alguém, e você vai pegar o celular e vai começar uma conversa com alguém. Ou, pior ainda, daqui a pouco talvez alguém aqui esteja coçando para pegar o Instagram só para ver o que perdeu nos últimos 4 minutos. Então você que está aqui agora comigo, obrigado por estar aqui. Isso vai fazer sentido. Sabe, eu tenho certeza que daqui a pouco, muitos vão estar pensando no caminhão de coisas que tem para resolver amanhã, aqueles que vão trabalhar. Talvez alguns vão começar a ficar com fome, vão começar a pensar na janta. Outros vão começar a lutar contra o sono, vai começar a querer bocejar. Talvez alguém aqui daqui a pouco comece a lembrar de algumas contas que precisa pagar e comece a ficar preocupado. Ou então o Samuel acabou de coçar a cabeça, daí quem está atrás do Samuel vai se distrair porque o Samuel coçou a cabeça. Então, se você está aqui, estou muito feliz que você está aqui essa noite. Então vocês estão aqui? Amém. Vamos lá. João 2,
A primeira parte desse capítulo de João 2, ele fala sobre o primeiro milagre de Jesus. E o contexto é o seguinte, caso alguém não se lembre. Jesus, a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus estavam em uma festa de casamento. E aí aconteceu o momento mais constrangedor possível. Acabou o vinho. Imagina hoje num casamento nosso acaba a comida. Desesperador para a noiva. Meu Deus. E isso aconteceu e aí Maria, deu a carteirada e pediu ajuda para Jesus. Resolveu o problema. E aí Jesus mandou pegar 6 potes. E é curioso, porque às vezes a gente pensa, eu vejo histórias assim, que parecem uns potes pequenos, mas eram uns potes gigantes, porque cabiam 100 litros de líquido dentro. Então eram uns potões. E aí Jesus mandou que enchessem todos esses potes de água. E aí os caras fizeram isso, obedeceram. E aí João 2:8. Então lhes disse. João 2:8. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, que ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Espera aí no 9. Deixa no 9. E aí a gente lembra da história, e eu quero a ajuda de vocês. Esse cara, quando chamou o noivo, vocês se lembram o que ele falou para o noivo? Alguma coisa tipo: todos costumam servir o melhor primeiro. Você deixou o melhor pro final. Não. Coloca lá. E lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Não é para o final, é para agora. E eu peguei todas as versões que eu tinha à disposição e nenhuma fala final. Todas falam agora. Então o que eu quero dizer para você essa noite? O melhor não está guardado para o final. O melhor está guardado para agora. Uau! E esse é o tema da mensagem de hoje. Seus melhores dias serão agora. Fala para o seu vizinho, eu gostei desse negócio de falar para o vizinho. Fala para o seu vizinho, seus melhores dias serão agora. Amém. Ó, estou com as pernas tremendo. É Natal, certo? Dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. E do Nata também. E da Vivi também. Cadê a Vivi? Ah lá, a Vivi também. Parabéns. Só que hoje eu não vou pregar sobre o nascimento de Jesus. Mas eu quero falar com vocês uma característica que Jesus tinha, que era muito marcante na vida dele. E que seria muito maravilhoso se a gente aprendesse e seguisse esse exemplo dele. Seria incrível se a gente conseguisse colocar em prática essa característica de Jesus. E qual era essa característica de Jesus que eu quero conversar com vocês hoje? É que durante toda a vida de Jesus, não importava quem interagia com ele, não importava o que ele estava fazendo, ele sempre vivia no presente. Ele sempre estava ali, com mente e corpo. Então, aonde quer que ele fosse, ele estava totalmente dedicado ao momento em que ele estava. Ele tinha uma atenção, isso eu vou falar várias vezes essa noite. Ele tinha uma atenção total, plena, exclusiva para aquele momento. E para ficar isso mais claro, eu vou trazer alguns exemplos, 2 exemplos que ilustram isso. O coração de Jesus, dedicado para aqueles que estavam ali, na frente dele. Ele não estava distraído com outras coisas. E Lucas fala sobre isso
no capítulo 18, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, então ele tinha uma missão, ele tinha um lugar para ir. E para ir para Jerusalém, ele passaria por Jericó. E onde Jesus ia, uma multidão acompanhava ele. E pelo que eu pesquisei sobre Jericó, Jericó era também um lugar movimentado, porque ele era importante por conta do comércio. Também era a rota dos peregrinos que iam para Jerusalém. Era uma cidade meio luxuosa. Era o centro dos cobradores de impostos. Então era um lugar bem muvucado. Bom, Jesus estava lá, passando por lá, porque ele ia para Jerusalém. E aí um mendigo começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um mendigo. E aí os discípulos e os outros seguidores de Jesus começaram a ficar incomodados com aquilo, perturbados com aquele cara atrapalhando. Afinal, Jesus não tem tempo para isso. Jesus está indo para outro lugar. Jesus é importante demais para dar atenção para o mendigo. Ele está muito ocupado, ele tem outros compromissos, a agenda dele está lotada. Ele não vai parar por causa desse cara. Um mendigo sentado na beira da estrada. E aí, para surpresa de muitos, Jesus parou e ele deu atenção exclusiva para aquele rapaz. Jesus ali, ele não estava só presente fisicamente, caminhando e pensando nas coisas que ele tinha que resolver quando chegasse em Jerusalém. Não, ele parou o que ele estava fazendo e deu atenção para quem pedia atenção. Ele deu uma atenção total, plena, exclusiva para aquele momento. Olha o que diz Lucas 18, 35. Vamos ler essa história. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Uau! Primeira coisa, um milagre. Jesus curou um homem cego. Uma segunda coisa para a gente notar: Jesus parou o que ele estava fazendo por causa de um cara que ninguém tinha tempo para ele. E aí assim termina o capítulo 18. E a próxima história, no versículo 1 do capítulo seguinte, o 19, continua falando que Jesus estava passando, atravessando a cidade de Jericó. Lembra, ele tinha um destino para ir, ele tinha uma missão. Ele não estava lá à toa, de bobeira. E aí Lucas 19, verso 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Jesus já havia sido interrompido por um cego, pobre, mendigo, e agora ele é interrompido por um coletor de impostos, um cara rico, provavelmente corrupto. Isso é lindo sobre Jesus, porque ele tem tempo para os pobres, ele tem tempo para os ricos, ele tem tempo para mim, ele tem tempo para você, para todos nós. O coração de Jesus está sempre disponível para nós. Então não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa quão sujo você possa estar ou quão puro você possa ser, Jesus se importa com você. E aí Jesus parou
para esse cara chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era um homem tão pequeno que queria ver Jesus. Então subiu numa árvore, a estrada que o mestre conduz, né? Sim? E aí Jesus, ele olha Zaqueu na árvore e chama o cara pelo nome. E ainda se convida para ir comer na casa dele. Jesus não estava lá à toa, ele tinha um lugar para ir. Mas ele parou e ainda se convidou para ir comer com Zaqueu. E esse momento junto com Zaqueu foi tão poderoso que Zaqueu se arrependeu. Zaqueu se converteu. Se empolgou, ele falou que daria até metade das coisas dele para os pobres e que se ele roubou de alguém, ele daria mais 4 vezes para essas pessoas. E aí Jesus fala assim, no 19:9. Então Jesus lhe disse: hoje, agora, nesse momento, houve salvação nesta casa. Jesus, ele tinha uma atenção total, plena, exclusiva para os momentos que ele estava. Ele parava e ele dava para as pessoas uma das melhores coisas que alguém pode receber, que é atenção e amor. A gente pode fazer a mesma coisa, dar atenção e amor. E eu quero ser assim também. Eu quero aprender essa característica de Jesus. E eu reconheço que, infelizmente, muitas vezes eu não tenho essa característica. E a minha oração essa noite é que eu possa aprender a me comprometer com aquilo que estiver na minha frente, aquilo que o Senhor colocar diante de mim, que eu possa realmente me comprometer àquele momento. Seja com quem eu estiver, seja onde eu estiver, que eu esteja comprometido com o momento. Aonde o meu corpo está, onde os meus pés estiverem, que a minha mente esteja lá também. Vocês estão aqui? Amém. Alguns saíram, mas voltaram. Em nome de Jesus. E sabe, isso de estar vivendo o momento presente, não pode ser só para os momentos felizes, para os momentos mais incríveis, marcantes, históricos da nossa vida, inesquecíveis, mas deve ser em todos os momentos. Era um momento que Jesus só estava andando de passagem. Não era um momento, uau! Eu quero aprender a estar presente, a aproveitar cada um dos momentos que eu estiver vivendo. Porque grandes coisas o Senhor ainda fará. Outro dia, eu e a Bia, a gente estava lá em casa e a gente estava exausto. Conversando do quão difícil que é manter a casa arrumada. Meu Deus. Com as crianças é muito difícil manter a casa arrumada. E aí, eu parei nessa hora que a gente estava conversando sobre isso e falei: já pensou daqui a uns anos? A casa vai estar sempre arrumada. Nada vai sair do lugar. Porque eles cresceram e foram embora. E aí o que vai acontecer? A gente vai sentir falta desses momentos de caos. Provavelmente isso seja uma coisa que acontece. Alguém já assistiu o filme que chama Clique, do Adam Sandler? Vocês já viram esse filme? Eu lembro que a gente assistiu ele no cinema, nós 4, eu, você, mamãe e a Rebeca. No cinema, 2007, 2006, eu tinha 17 anos, olha só. Eu lembro que esse filme me marcou pra caramba. Sempre que eu assisto um filme, quando o filme termina, passou, tá tudo bem, qualquer filme passa. Mas esse foi um filme que me marcou e eu fiquei dias assim, pensando nele. Se alguém não assistiu, ele é a história de um cara que consegue um controle remoto que ele pode avançar no tempo.
Então ele está vivendo lá e a casa dele está uma bagunça, as crianças estão fazendo alguma coisa que ele não gosta, ele aperta o botão, esse é o clique. Obrigado, hein? Ele aperta o botão e acelera o tempo e passa daquele momento ruim. Aí acontece alguma outra coisa, ele aperta o botão, acelera e ele passa por aquilo sem ele sentir, sem ele perceber. E aí, o que acontece? Ele vai avançando, avançando, avançando e ele perde o controle disso. Porque enquanto ele avança, ele fica só no automático. Bem parecido como quando a gente está no celular e tem gente falando com a gente e a gente responde, A gente não faz a menor ideia do que a pessoa está falando e a gente está lá, isso. E aí o que aconteceu? A vida dele inteira passou e ele não aproveitou nada. E ele se viu já velho. Assistam um filme. Esse filme é bom. Eu acho. Não assisti de novo depois. Será perigoso recomendar, né? Porque eu não revi. Mas eu acho que a história é boa. A mensagem é boa. Então os momentos ruins, eles também são importantes. A gente precisa aprender a tirar lições deles. Aprendizados deles. Quantas vezes, né, se a gente parar para pensar, a gente está reclamando do agora. Jesus, ele estava completamente comprometido com o agora. Estão aqui? Agora? Amém. Sabe por que eu estou perguntando? Porque tem uma estatística, um estudo de Harvard, coloca aí, porque tem fonte, é verdade esse estudo. The Harvard Gazette, news.harvard.edu. É um estudo de 2010. Ele fala que, enquanto nós estamos acordados, mais ou menos 47% desse tempo que nós estamos acordados, nós não estamos pensando naquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, metade da nossa vida, a gente está fazendo uma coisa que a gente nem está prestando atenção. A gente está fazendo outra coisa. Estamos no automático. Cara, metade do tempo. Isso é 2010. 2010, como é que era a internet? O iPhone era o 4. Mostra aí o iPhone 4, como é que era. Esse era o iPhone da época. A gente está no 16. É isso, né? 16. Naquela época era o 4. Não tinha Instagram. E metade do tempo que a gente passava, que esse estudo falava, metade do tempo acordado, estávamos pensando em outras coisas. Praticamente metade da minha vida eu não estou presente no momento. Metade das vezes que eu estou conversando com alguém, eu não estou prestando atenção. Metade das vezes que meu filho está me contando alguma coisa, eu não estou prestando atenção. Eu preciso aprender a ter uma atenção total, plena, exclusiva para o momento que eu estou vivendo. Porque esses 47% talvez aumentaram nesses últimos 14 anos, porque as distrações aumentaram muito. Porque um dos maiores vilões hoje da nossa distração é o celular. E aí tem uma outra pesquisa, que também tem fonte, põe aí que tem fonte. Essa outra pesquisa que também não é nova, mas foi feita por uma empresa americana, chama DS Couch. Ela fala que, em média, nós tocamos no nosso celular 2.600 vezes por dia. 2.600 vezes por dia eu ponho a mão no meu celular. Cara, são milhares de vezes. Isso é a média. E aí o estudo fala que aqueles que usam para valer são mais de 5.000 vezes por dia que colocam a mão no celular. Nós não estamos prestando atenção em quem está na nossa frente. Porque a nossa mente está em outro lugar. Não, mas esse não é meu caso. Eu sou uma pessoa que pega pouco o meu celular. Que bom. Só que muitas vezes a gente viaja na nossa mente e nem é no celular. Mas a gente começa a ficar pensando em outras coisas. Tem um tipo de pensamento que é o quando, então, que é assim,
a criança falando, quando eu estiver no ensino médio, então eu vou ser feliz. Quando eu estiver na faculdade, aí eu vou ser feliz. Quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu terminar de pagar aquela dívida, que eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego melhor, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando meus filhos crescerem. Quando. E aí eu estou deixando a vida passar. Só olhando lá no quando. Quando isso acontecer? Quando isso acontecer? Igual um clique, avançando a história. Quantos de nós estamos contando os minutos para o tempo passar mais depressa? Torcendo para acabar logo aquilo que está diante de mim. Quantas vezes eu estou no trabalho, pensando já no final de semana. Então eu passo a semana no automático, porque o que eu vou gostar é do final de semana. Passo o ano todo no automático, pensando na semana de férias. Não perca aquilo que você tem agora, tentando conquistar aquilo que você quer depois. Não perca aquilo que você tem agora, tentando conquistar aquilo que você quer depois. Jesus, ele tinha uma atenção total, plena e exclusiva para o agora. E aí também tem aquele pensamento pessimista, que é o e se? E se eu não me casar com alguém legal? E se eu não passar naquela prova? E se meus filhos? E se? E aí eu tenho um exemplo desse em casa, e eu pedi autorização para minha esposa, porque ela lutou contra isso por muitos anos, desse e se extremamente pessimista. Quando a gente começou a namorar, se qualquer coisa acontecia, não do nosso relacionamento, mas qualquer coisa no trabalho dela acontecia, ela já falava assim, ferrou tudo. Ah, não ferrou tudo, só aconteceu isso, a gente resolve e pronto. Era assim, a gente está procurando um lugar para morar, um apartamento, uma casa nova, a gente encontrou, gostamos do lugar e o dono aprovou a nossa proposta. Aí a imobiliária mandou só uma mensagem assim, ó, me liga quando puder. Só isso, me liga quando puder. Na cabeça dela, o que acontecia antes? Na mente criativa dela. Já era, o cara desistiu da locação. E agora a gente não vai mais se mudar. Só que aí agora o dono da nossa casa atual vai pedir a nossa casa também, a gente vai ter que entregar a nossa casa. E aí agora a gente vai ficar sem casa, porque nem a nossa e nem a do cara vai mais dar certo. Então a gente vai precisar gastar um dinheiro que a gente não tinha para poder ir para um lugar mais caro. Só que a gente tinha uma viagem programada que o Arthur sabia e estava com expectativas, e esse dinheiro da viagem teve que ser usado na mudança. Então não vai mais ter a viagem e o Arthur vai ficar traumatizado. Então, por causa de uma mensagem dessa, nós ficamos sem casa, sem dinheiro e com o filho traumatizado. E quando ela liga para a pessoa, ele só queria saber o meu número de CPF. Isso é verdade, cara. Não essa história aqui é brincadeira, mas Mateus 6, 34. Coloca na Almeida Revista Corrigida. Mateus 6, 34. Tem essa aí? Tem, né? ARC. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que acontece? Jesus, ele não é contra o planejamento. Ele não fala para a gente não planejar o nosso futuro. Mas ele fala para a gente não nos inquietar, não nos preocupar com o nosso futuro. Entende? É diferente. Jesus fala para a gente não ter medo do nosso futuro. Deixa que o amanhã vai cuidar dele mesmo. Quando chegar amanhã, o amanhã vai ser o hoje. Daí a gente resolve. Estão aqui ainda? Amém. É importante nós estarmos aqui, agora. E muitas vezes, esses pensamentos vêm
não é só porque nós somos distraídos, mas muitas vezes, se a gente parar para pensar, é por falta de fé. Muitas vezes a nossa mente fica inquieta porque falta fé. A gente fica preocupado com alguma coisa que aconteceu já há um tempão lá atrás, pensando em como resolver, ou desesperado com o que vai acontecer no futuro. Então, como é que eu vou conseguir viver no presente dessa forma? Eu preciso entregar para Deus o passado que eu não posso mudar. E eu preciso confiar em Deus o futuro que eu não tenho controle. Entenderam? Eu preciso entregar a Deus o passado que eu não posso mudar. E confiar em Deus o futuro que eu não tenho controle. O passado já foi, já aconteceu. E o futuro? O futuro cuidará de si. E aí, se eu tenho fé o suficiente para crer que Deus é bom, que Ele me ama, que Ele se importa comigo, eu sei que Ele vai cuidar do meu futuro. Então vai ficar tudo bem. O Senhor cuida do meu futuro. Então, já que o meu passado já foi e o Senhor redime, o meu futuro o Senhor cuida, eu posso viver o meu presente, dando atenção total, plena e exclusiva para o momento que eu estou vivendo. Tiago 4,13. Pode voltar na outra, beleza. Olha só. Escutem agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Põe aquele videozinho da ampulheta. Ó, é assim a nossa vida. Todos nós temos um total de vida, que é a partezinha de cima. Aquele meinho é o presente. E se a gente pensar, tem 3 coisas que estão acontecendo ali. Primeira coisa, nós não sabemos o quanto de areia tem na parte de cima das nossas vidas. Às vezes a gente acha que sabe. Só que, né? Muitas pessoas achavam que ainda tinham muita areia e acabou bem mais cedo do que o esperado. Bem mais cedo. Segunda coisa, não importa o que a gente faça, nada pode impedir esse fluxo da areia passando o tempo. Então, cada dia é um presente de Deus. Cada dia é um presente de Deus. E a terceira coisa, quando a areia toda chega na parte de baixo, não volta mais. E aí? Onde eu estava? Então, por isso que no começo eu falei que estou muito feliz, muito honrado por vocês que estão aqui hoje. Celebrando junto esse momento, essa semana. Nós juntos podemos estar na presença de Deus hoje, agora. Olha só como isso é especial, cara. Olha onde é que a gente está gastando o nosso agora. Essa semana a gente vai ter a oportunidade de se reunir aqui todos os dias. E vai ser incrível. Davi matou a charada em Salmo 118, 24. Se a gente entende isso que ele fala, já era, resolveu. Salmo 118, 24 fala assim: este é o dia que o Senhor fez,
Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Nele quem? No dia. Então se alegre hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Não é ontem foi o dia que o Senhor fez, ou nem amanhã é o dia que o Senhor fará, mas hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje, este é o dia. Exultemos e alegremo-nos nele. Então eu preciso estar com meu coração grato e alegre pelo hoje. E aí amanhã, quando eu acordar, eu leio de novo esse salmo e eu entendo, hoje é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nesse dia. Eu vou ter um dia incrível, porque grandes coisas o Senhor fez ontem, mas maiores Ele fará ainda. O momento mais importante é o agora. A pessoa mais importante é a que está diante de mim agora. Não podemos viver só os dias especiais, marcantes, históricos. Cada dia é especial. As menores coisas são maravilhosas se a gente observar. Cada dia que eu levo o Arthur para a escola, ele estuda em Tremembé. Então são 20 minutos para levá-lo. E aí eu escolho. Se esse tempo, esses 20 minutos, vão ser 20 minutos chatos, porque eu preciso pegar o carro e dirigir por todo esse tempo para chegar até a escola, ou se vão ser 20 minutos incríveis que eu posso passar com meu filho, que ele está ali prestando atenção em mim, me ouvindo, querendo ficar comigo. Essa fase que ele está, ele me vê como um super-herói. Então se eu pego esses 20 minutos que eu estou com ele todos os dias, para brincar com ele no carro, para cantar com ele no carro, para ensinar coisas para ele, cara, esses 20 minutos são incríveis, são maravilhosos, são muito produtivos. Só que eu escolho, porque eu posso escolher também entrar no carro emburrado, que chato que eu vou ter que dirigir esse tempo todo, ligo uma música que eu quero e silêncio. E aí depois que ele crescer, eu vou lembrar, cara, todos os dias eu tinha a oportunidade de levar meu filho na escola e gastar 20 minutos com ele, na ida e na volta, e eu não aproveitei. Ou, eu aproveitei, foi incrível. Então ao invés, e sabe, no começo eu pensava exatamente isso, cara, não acredito que eu vou ter que 20 minutos para levar o Arthur para a escola. Tem o ângulo que é do outro lado da rua de onde eu moro, literalmente, é só atravessar a rua. Mas a gente tem que levar 20 minutos para levar ele na escola. Puxa vida. Bia, leva ele hoje. Ah, hoje eu não quero ir. Mas essa chavinha virou, cara. E hoje eu penso, nossa, que da hora, chegou a hora de levar o Arthur para a escola. A gente vai trocar ideia, vai dar risada, vai conversar. Eu preciso aprender a dar atenção total, plena e exclusiva para o momento que eu estou, para o agora. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia. Jesus viveu assim. As pessoas não eram para Jesus um fardo, não eram interrupções, mas eram momentos, eram oportunidades para Ele mostrar a bondade de Deus, o amor do Pai. Um último exemplo de Jesus. Imagina, Ele estava no Getsemane orando, suando sangue. E aí tem um texto que é conhecido, depois vocês procurarem, vocês vão encontrar com facilidade. Um médico dos anos 50 escreveu sobre como foi esse sofrimento de Jesus. É um texto extenso, mas
é constrangedor, assim, dói, dá náuseas só de ler. Mas nesse momento, Jesus está sangrando sangue, e isso significa que ele literalmente está num momento de extrema aflição e estresse, nervosismo. A gente, quando está com dor de garganta, fica chato. O cara estava suando sangue. E aí veio Judas e traiu ele. E aí quando Pedro deu a espadada lá na orelha do soldado, Jesus, naquele estado, sendo traído, suando sangue, parou e curou o cara. E aí começou, chibatada, e apanhou, e foi para a cruz, estava destruído. E aí ele lá na cruz, destruído, moído, ele tinha todo o direito de ficar em silêncio, pelo menos ficar em silêncio. E aí o outro bonito lá, bandido, começa a puxar assunto com ele. E Jesus, dando total e plena e exclusiva atenção para aquele momento, ele faz força, porque a cruz era difícil de respirar, eles morriam por asfixia na maioria das vezes, então ele precisa fazer uma força absurda para falar: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. Caramba. Nós nunca seremos felizes de fato se nós não vivermos no presente. Nós não vamos conseguir servir bem a Deus se nós não vivermos no presente. Nós não vamos conseguir amar os nossos familiares, as outras pessoas, se nós não aprendermos a viver no presente. Então é isso que nós precisamos entender essa noite, que esse é o dia que o Senhor me fez, e eu vou me alegrar nele. Por isso que a gente começou falando, seus melhores dias serão agora. Agora. Deus tem o melhor para você agora. Você pode experimentar a graça de Deus agora, a misericórdia de Deus agora, o perdão de Deus agora. O seu poder, a sua liberdade, a sua bondade, tudo isso está disponível agora. Planeje o amanhã, mas não tema o amanhã. Última semana do ano, vamos começar a nossa semana profética. Aproveite cada ministração. Esteja realmente presente, não só fisicamente, mas sabe, se esforce. Eu sei que é difícil. Eu me distraio muito. É difícil. Mas nós precisamos aprender a viver no momento. Amém? Vocês estão aqui ainda? Amém. Então, parabéns. Chegamos ao final da primeira ministração da semana profética. Pode se levantar? Vamos orar, por favor. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Te peço, Senhor, que o Senhor crave essas palavras nos nossos corações, que nós possamos nos lembrar, Pai, todos os dias, que esse é o dia que o Senhor fez, para que nós possamos nos alegrar a cada dia e ter plena certeza e convicção de que o Senhor tem o melhor para nós, todos os dias, Deus. E nos ensina também a nós sermos essas pessoas que vivem o presente, que dão atenção para os nossos familiares, dão atenção para aqueles que o Senhor coloca na nossa frente, Pai. Que nós não vivamos no automático, mas que nós possamos realmente nos dedicar àquilo que o Senhor coloca para nós a cada dia, em nome de Jesus.